Tem uma parada aqui, abastecer. O dia tá começando. Essa neblininha me veio um certo assunto sobre mistérios, né? Vocês acreditam em fantasmas? Vocês já viram um? Se vocês responderam sim para as duas perguntas, vocês não estão sozinhos. Uma série de pesquisas no mundo todo indica que pessoas que tiveram experiências paranormais também acreditam em fantasmas. Assista a vinheta aí que vamos falar sobre isso hoje. Saudações, seres viventes. Bem-vindos ao meu capacete. Meu sofá é a moto. Sintam-se à vontade e acomodem-se. Vocês estão em mais um vídeo aqui no Faber Magna Motovlog. 7 horas da manhã, neblina, friozinho, outono, né? Começando mais um dia aí. Já que a gente vai falar sobre mistérios, fantasmas, aparições, vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo. História vivida por mim. Quando eu tinha 13 anos, eu morava com os meus pais. Certa noite eu estava adormecendo na minha cama e já era tarde da noite, né? Escutei um estalo forte na porta. Levantei minha cabeça e olhei, né, na direção da porta e vi um vulto preto parado na porta olhando para mim. Esse vulto ele não tinha forma assim de rosto, né? Mas era uma silhueta preta parado em uma posição ameaçadora e voltando o rosto, né, a cabeça em minha direção. Automaticamente eu achei que tratava-se de um ladrão, né, de um invasor. Levantei da cama. Quando eu levantei da cama, ele veio se aproximando. E automaticamente eu estava com o controle da TV próximo ali. Eu liguei a TV porque eu não tinha abajur nem o interruptor da luz próximo, porque eu queria ver o que eu estava enfrentando ali. Ao fazer isso, e a luz da TV começou a tomar conta do quarto, nesse mesmo instante ele foi desaparecendo. Ele sumiu. Ali eu vi que se tratava-se de uma coisa sobrenatural. Eu não tinha conhecimento, né? Primeira coisa, após esse fato, pensei, fantasma. Eu vi um fantasma, uma aparição. Mas o que é um fantasma? Será que quando a pessoa morre, a sua alma fica vagando aqui nesse plano? Não sei, né? Os anos foram passando, eu fui ganhando conhecimento. E vamos tratar aqui não de crenças religiosas, né? Não tratando-se de religião, mesmo tocando em algumas, mas falando mais sobre pesquisa, né? Vamos começar com a Bíblia. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que os mortos nada sabem. Os mortos quando morrem,
eles não têm conhecimento nenhum do que acontece aqui no plano dos vivos, né? Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que a morte é um sono, o sono da morte, onde a pessoa, no momento em que a vida cessa, ela adormece e em um piscar de olhos ela será ressuscitada. Essa ressurreição, né, seguindo a Bíblia, né, vem quando acontece o retorno de Jesus a esse mundo. Ele irá ressuscitar os mortos. Então, independente de que época a pessoa morreu, ela vai ter um lapso de tempo. Em um piscar de olhos, quando ela abrir os olhos, ela vai se deparar com o advento da vinda de Cristo. Sendo assim, a Bíblia não nos fala que almas desencarnadas vagam pela superfície da Terra. Mas o que são as coisas que acontecem então? Ainda na Bíblia, ela nos diz que Deus nos fala que o que existe no sobrenatural, né? Claro, ela não fala com essas palavras, sobrenatural, mas ela diz que o que existe são anjos e demônios. Anjos para nos guiar e proteger, e demônios para nos influenciar e tirar do caminho. Então, uma explicação, né, do que as pessoas podem ver seriam isso, o sobrenatural, né? Ainda falando sobre Bíblia, os judeus, né, a religião judaica, judaísmo, a mitologia judaica nos diz que os demônios têm classes. Uma das classes são chamadas Shedim, em hebraico. Os Shedim são os demônios influenciadores. Eles estão ali para influenciar o homem a pecar, a fazer certas coisas. E eles são conhecidos como os anjos caídos, né? Aqueles anjos que se rebelaram e foram caídos, foram expulsos da horda celestial. Outra classe de demônios da mitologia judaica são os Mazikin. Mazikin são os demônios, são os seres prejudiciais, né? Eles causam o mal, eles causam dores, né? Sofrimento, esgotamento da energia vital. E a religião judaica também acredita que os demônios são entes que podem ser do bem ou do mal. Eles são criados por Deus e servem a Deus. Eles têm um propósito, o propósito de tentar desviar o homem do caminho. Aquele ditado, né? O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. Os demônios tentando o homem que é ouro, ele não vai queimar, ele vai purificar. Então nessa premissa, né? Também, falando sobre o judaísmo, eles têm a mitologia dos Dibuks. Dibuks são almas que tiveram um erro no processo do retorno ao Criador após o desencarne. Ou seja, a pessoa morre, uma pessoa muito má, uma pessoa ruim mesmo. Ela perde a vida, só que ela foi tão ruim em vida que corrompeu a alma. A alma dela está corrompida e
teve problemas nesse processo de retorno ao Criador. Então essa alma é a chamada alma penada, porque ela está penando aqui na Terra, ela está sofrendo aqui na Terra, ou pelos pecados que ela cometeu, ou por uma injustiça que ela teve em vida, e por causa disso ela se tornou vingativa. Esses Dybbuk também eles podem grudar, entre aspas, né, nos humanos, causando sofrimento, inclusive possessão, sendo necessário exorcismo, né? Mas e a ciência? O que a ciência fala disso? O que a ciência tem a falar sobre esses avistamentos, sobre essas aparições? Bom, começando a falar pela ciência, temos a sugestão mental. Sugestão mental, né, como o próprio nome diz, é onde o nosso cérebro ele é instigado a operar de uma certa forma. Um exemplo, vamos para os fatos. Em 1997, em Ohio, nos Estados Unidos, pesquisadores pegaram 220 voluntários e colocaram dentro de um teatro abandonado. O primeiro grupo, formado por 110 pessoas, né, a metade, eles informaram que esse teatro era assombrado, muito assombrado. Deram muitos detalhes, inclusive. E a outra metade, né, os outros 110, eles disseram que o teatro estava passando por reformas. Após um tempo, o pessoal explorando esse grande teatro abandonado, o grupo 1 experimentou atividades paranormais, né? Teve experiências paranormais durante esse tempo que eles ficaram lá. Então isso a gente vê muito em filmes, né? Quando o filme de terror, o filme de suspense é bom, ele sugere para o nosso cérebro, né, operar daquela forma, nos deixando com medo, nos deixando apreensivos, né? Então é uma sugestão mental. Um outro exemplo interessante, né, também com pesquisas, é um médico neurologista. Ele aplicou em seu paciente um exame com o capacete Coren. Esse capacete conhecido, né, como capacete Coren. É um capacete que emite corrente elétrica. E esse médico aplicou uma corrente elétrica em determinada área do cérebro. E quando ele fazia isso, esse paciente relatava que sentia uma presença inexistente atrás dele. Ou seja, dependendo da área do cérebro que é estimulada, isso nos faz ter visões, né? Então, de repente, aquilo que eu vi no meu quarto à noite, talvez tenha sido algum desequilíbrio elétrico no meu cérebro que produziu aquela imagem realista, né? Aí falam, mas e quando as pessoas vão em casas, né? Eu já conheci pessoas que são incrédulas, né? Céticas, não acreditam no sobrenatural, não acreditam em fantasmas. E quando vão em algumas casas abandonadas, umas casas assombrosas assim, né, eles veem aparições, veem vultos, né, e começam a acreditar. Bom, essas casas geralmente têm mofos, né, e outros tipos de fungos. E o mofo, ele é muito alucinógeno, principalmente alguns tipos de mofo, né? Pode produzir alucinações em quem tem contato.
Ah, mas aconteceu também na minha casa, que é nova, né? Alguns falam, né? Minha casa é novinha e eu vi uma aparição, vi um espírito. Tudo bem? Pode ser novinha, mas às vezes, em alguns casos, um simples vazamento de gás pequeno, já que a casa é nova, né? Uma conexão mal feita no registro do gás ali, pode produzir um vazamento, e esse vazamento vai te envenenando lentamente. E esse envenenamento lento também, né, é alucinógeno. Você pode ver coisas, porque você não está em sã consciência, né? Você está ali respirando um gás, né? E isso vai alterar, sim, alguma percepção, ou até mesmo causar um desequilíbrio elétrico no cérebro, fazendo com que você veja coisas. Então, pessoal, esses são alguns exemplos, né, do que a ciência nos fala. Claro, eu sei, há casos que nem a ciência explica ainda, né? Mas, como eu sempre falo, eu mantenho a minha mente sempre aberta, só que não ao ponto do meu cérebro cair para fora. Então isso é uma boa dica. E vocês concordam comigo? O que vocês acham desse assunto? Se você quiser, comenta aí abaixo se você teve alguma experiência, como foi, o que você acha que é. Se curtiu o vídeo também, curta e compartilha. Passa para alguém que você gosta e que curta esse assunto. E inscreva-se. Verifica lá se está ativado as notificações, para que a gente sempre possa ter um papo aí, né? Trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia, obrigado pelo passeio. Fiquem todos bem. Fui!